E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho mais de fertilização para aquários de baixa e média demanda usando o Aquaforest, o mesmo que nós usamos aqui no nosso aquário de concursos. Bora lá? É isso aí, pessoal. Então vamos lá falar um pouquinho mais da linha de fertilização da Aquaforest. Para quem já acompanha aqui as nossas atividades na Aquario Life, que vem aqui no estúdio, bate um papo com a gente, acompanha a evolução do aquário com a fertilização da Aquaforest, já tem aquela informação que, obviamente, eles têm os produtos desenvolvidos tanto para alta como para baixa demanda, tá? Então, high demand, low demand, ok? O que seria para alta demanda, então, para quem não nos acompanha tão de perto? O nitrogênio, o fósforo, o potássio, o ferro separadamente, né? Então você dosa lá o micro, o macro e faz a correção desses outros elementos separadamente, tá? Mas hoje o foco aqui são para os aquários de baixa demanda, ou o pessoal que está começando no mundo dos plantados, ou aquele que tenha o aquarinho com baixa demanda por N outros motivos que não convém aqui a gente estar citando. Então, basicamente, a gente vai sugerir o aquarista, o aquapaisagista, micro e macro, tá? Ou seja, com o micro e com o macro, você vai ter uma dosagem de elementos ali, traços, microelementos, adequadamente. E a dosagem é bem simples, a recomendação é de 1 vez por semana, tá? E você vai ter o macro, obviamente separado ali do micro, para uma dosagem ali de 2 vezes na semana. Para aquários de baixa demanda e provavelmente também o de média demanda, isso daí deve ser suficiente. Mas é óbvio que o poder de observação do aquarista, do aquapaisagista, a evolução nos testes e tudo mais, vai te apontar o caminho mais assertivo. Mas em mais de 90% dos casos, para aquários de baixa demanda, esses 2 elementos são suficientes como fertilização, ok? E aí, obviamente, para quem optar em colocar o carbono líquido, que é bem importante, e lembrando, carbono líquido não substitui o gás carbônico, eles andam em conjunto. E nós recomendamos, inclusive para aquários de baixa, média e alta demanda, a utilização do CO2, que é o gás carbônico. Carbono líquido é uma coisa, CO2 é outra coisa, ambos se complementam. Aqui nós utilizamos ambas as soluções, tanto na baixa demanda como na alta demanda, para quem já conhece e acompanha nossos aquários aqui, ok? Então, simplesmente com basicamente 3 produtinhos, você consegue seguir uma rotina aí de fertilização, de combate a algas aí com carbono, com a linha da Aquaforest, ok? E qual é o plus, né? Além da característica, e aliás, pessoal, eu ia deixar para falar isso no final do vídeo, mas como a gente vai primeiro falar de fertilização e depois falar de outros elementos, todos os produtos aqui da Aquaforce, a linha de fertilização, são passados por testes rigorosos que a União Europeia exige de qualidade, tá? Então, os testes ICP para esses produtos, tá? São precisos, tá? Ou seja, o que está recomendando você vai colocar. E considerando que no Brasil nós temos, de uma forma geral, tá, gente? A gente entende que diversas partes do país tem situações do abastecimento aí de água bem diferenciados, mas a gente acompanha aqui na região sudeste, provavelmente um pouco do sul, uma qualidade de água muito boa. A água no Brasil em geral, ela tem elementos muito bacanas. A gente só tem que ficar atento, claro, com o condicionamento delas, que é um outro assunto. Então, considerando isso, é muito comum o aquarista me comentar assim: Márcio, eu sugiro a recomendação, isso serve para qualquer fabricante. Eu segui a recomendação do fabricante, mas, cara, eu tive que dosar menos aquele produto porque o aquário estava... E aí a gente chega nessa conclusão óbvia que a nossa água, relativamente comparado com a da Europa, é muito superior, tá bom? Mas não vamos cair nesse assunto, que o foco aqui é essa linha de qualidade de fertilização da Aquaforest. Quando se fala também em preparar a água, a gente não pode esquecer de parâmetros como o KH e o GH.
E o Aquaforest Remineralizer, tá? Ou seja, vai remineralizar a água, ele vai ajustar KH e GH, que para aquários de baixa e média demanda vai ser muito suficiente. Ou seja, numa versão líquida, simples de usar, você consegue alcançar alguns níveis ali de KH e GH para esses aquários de média e baixa demanda tranquilamente. E o mesmo produto ajusta ambos os parâmetros. Legal. Legal, né, galera? E ó, finalizando aqui desta linha de fertilização, eu vou falar deste carinha aqui. Este carinha aqui, ó, o Red Bust, a gente já passou aqui no Instagram falando sobre ele. A gente tem históricos maravilhosos de aquaristas que usaram, né, desde média, baixa ou até mesmo alta demanda e obtiveram um sucesso maravilhoso, né? Aquaristas que já tinham o tripézinho aí do aquarismo, né, plantado, que é a fertilização, o CO2 e a iluminação, e não obtinham cores que ele sabia que aquelas plantas tinham que desempenhar. E simplesmente ficaram assim abismados. Com 15 dias de uso já falaram: Márcio, já vi a coloração, o verde ficando mais verde, o vermelho ficando vermelho, mais vermelho. E qual que é a proposta do Red Bust, tá? O Red Bust é um suplemento, tá? Uma linha, um complemento da linha de fertilização, vamos falar assim, aliás, que vai ofertar alguns microelementos, tá? Junto com fito-hormônios, tá? Ou seja, na recuperação pós-poda vai ser fantástico para as plantas, tá? Alguns desses microelementos, como por exemplo manganês, né, molibdênio, se eu não me engano, tá? Mas depois vocês dêem uma olhadinha na ficha técnica dele, é maravilhoso, que vão ajudar muito nessa questão também da coloração, tá? Então ele vai ofertar alguma coisa ali de magnésio, né, para fazer aqueles pequenos ajustes. Então, assim, seguindo a recomendação da Aquaforce, da dosagem dele e tudo mais, você consegue obter resultados assim maravilhosos. A gente usa, a gente percebe essa coloração, essa diferença na coloração, mas geralmente quem usa a baixa demanda percebe muito mais, não deixa nada a desejar para aquários aí de alta demanda, alta performance. Então, fica a dica aí, pessoal. A gente procurou encurtar esse vídeo, talvez vocês vão ver pequenos cortes aí no vídeo, para poder ficar tão maçante. Mas a nossa dica é: entre em contato conosco, vem bater um papo, ou procure o lojista próximo da sua região que trabalhe com a Aquaforest, a linha de plantados, freshwater, né? Para poder te atender adequadamente com a explicação que esse produto merece. Um abraço, galera. Tchau, tchau.